Bom dia, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês nesse grande evento. Sou um entusiasta desse tipo de reflexão. Obrigado pelo convite a Brasil Paralelo, que tanto confia no meu trabalho. Eu vou falar sobre a ordem do caos, na filosofia do Jordan Peterson. Eu peço que ponham aqui pronto. O Jordan Peterson, como vocês sabem, é um dos mais importantes intelectuais e filósofos da atualidade. Muitos de nós conhecemos apenas a ponta do iceberg. Pensando num símbolo para descrevê-lo, me ocorreu de imediato o símbolo da árvore, o símbolo tradicional da árvore. A árvore ela faz a transição, na realidade, entre o subsolo, o solo e o céu. E a árvore dá frutos. E o Jordan Peterson deu muitos frutos e continua dando. Porque ele tem as raízes profundas na filosofia. Mas depois eu pensei num símbolo que comunicasse o impacto que ele tem causado na nossa cultura. Como um grande cavaleiro anti-woke de uma cultura insana, do caos, da loucura. E eu pensei nesse símbolo do iceberg. Muitos de nós conhecemos apenas a ponta do iceberg, que é a intervenção pública do Jordan Peterson, que é um intelectual público que polemiza diante de temas controversos. Mas a política é sempre o epifenômeno de uma dimensão mais profunda, de uma dimensão que a gente pode chamar espiritual, intelectual, cultural. Portanto, é claro que nós devemos debater política e economia, sem dúvida, e é isso que nos atraiu para cá. Mas nós não podemos, de jeito nenhum, negligenciar as suas raízes ou o seu fundamento, porque uma intervenção política e econômica de uma pedrinha de gelo vai derreter em alguns dias. Mas uma intervenção política com esse fundamento, ainda que oculto e subjacente, derruba um Titanic. Uma pessoa, Jordan Peterson, derruba sozinha um Titanic de ideologia progressista e revolucionária. Por quê? Porque ele tem uma filosofia muito profunda. E essa filosofia encarna uma sabedoria de vida. E por isso, nessa palestra, eu quero trabalhar com vocês, em primeiro lugar, como Jordan Peterson impactou a minha vida. Não só como intelectual e como filósofo, mas como homem sábio. E o homem sábio é aquele que nos ensina a viver. O Jordan Peterson é um Sócrates do nosso tempo. E o Sócrates, como vocês sabem, não escreveu nada, mas impactou profundamente a vida de muitas pessoas, principalmente porque se voltou contra o relativismo sofístico, de quem acha que a razão humana é capaz de conhecer a verdade e a mentira do ponto de vista científico, mas não o bem e o mal. E isso é falso. A filosofia, portanto, na sua dimensão sapiencial, é capaz de dizer a verdade da vida. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu aprendi a verdade do sofrimento com Jesus Cristo e com um intelectual de inspiração cristã, que é o Jordan Peterson. Na 12ª regra do segundo livro, além da ordem, mais 12 regras para a vida, nós temos São Sebastião, preso no tronco de uma árvore e flechado. No entanto, com uma postura ereta, firme, o mártir que se entrega com coragem, com força. Ninguém toma a minha vida, disse Jesus Cristo. Eu mesmo a dou. E Jesus carregou a sua cruz e disse que ninguém poderia segui-lo a não ser que carregasse todos os dias a sua própria cruz. E a minha vida estava muito bem, obrigado, até 2018. Concursado da Universidade Federal do Pará, com muitos alunos, muitos orientadores, orientandos de doutorado, de mestrado, muitos convites de palestras acadêmicas, até que aceitei o projeto de orientação sobre o casamento, comunhão conjugal de homem e mulher.
como fundamento da sociedade, como, aliás, a nossa Constituição também defende. E estava muito bem esse projeto de pesquisa. Até que eu divulguei no meu site o resumo da defesa da dissertação de mestrado num congresso na Universidade Federal do Pará, organizado por mim mesmo. E, de repente, eu fui assaltado por uma perseguição e um cancelamento impressionante. Absolutamente desproporcional. Como se eu estivesse cometendo um crime. E como se tivessem descoberto o meu crime. Nós descobrimos o resumo. E eu falei, vocês descobriram no meu site, porque eu postei e o congresso é meu. Vocês são muito bem-vindos para participar dele, porque é público. E como uma dissertação de mestrado, num programa de direitos humanos, pode defender o casamento a partir de uma perspectiva de Santo Tomás de Aquino, doutor comum da igreja? E eu disse, pode, porque nós temos liberdade acadêmica, prevista na Constituição, porque este é o meu projeto de pesquisa, e não, embora não especificamente sobre o casamento. E essa candidata de mestrado entrou com este projeto, o qualificou e agora está pronta para defendê-lo. Foi uma grande comoção, inclusive nacional. Muitos acadêmicos saíram em minha defesa, embora discordando do conteúdo, defendendo o direito à pesquisa. E um grande amigo meu, do Rio de Janeiro, professor Remo Manarino, me chamou de Peterson Paraense. E em 2018, eu não o conhecia. E ele falou, você está sendo perseguido por defender a liberdade acadêmica e o direito da sua aluna de defender a dissertação. E a sua postura é como a dele, porque eu não arredei um passo para trás. Porque eu tinha um compromisso e um dever com a minha aluna e com a minha pesquisa. A minha honra não estava em jogo, a minha galhardia, a minha coragem jamais iria. E eu estava com os ombros erguidos, e o peito erguido e a costa para trás, como preza a primeira regra do primeiro livro, uma das mais famosas, o 12 Regras para a Vida, um antídoto contra o caos. Mas essa não foi a única vez que o Jordan Peterson... E eu passei a lê-lo. Depois que esse meu grande amigo... a gente falava de Sócrates, que morreu pela verdade, de Jesus Cristo, que lutou pela verdade, de Jordan Peterson, que lutou pela verdade, e eu estava lá lutando, obviamente, pela verdade. Mas isso não foi nem um pouco grave e profundo, como em 2024. No ano passado, em que eu devolvi a minha filha de 6 anos a Deus. E a partir do momento em que, no hospital, os médicos começaram a alertar de que o quadro era muito grave e provavelmente a levaria a óbito, eu me lembrei de 2 coisas. Primeiro, eu me lembrei que Nossa Senhora permaneceu de pé na cruz, diante da cruz, com uma espada traspassada na sua alma. De pé, ela não sentou, ela não se debruçou, ela não se jogou, ela não se entregou. Ela permaneceu forte, firme. E eu me lembrei, em segundo lugar, que o Jordan Peterson ensina, na 12ª regra do livro Além da Ordem, que nós devemos ser aquela pessoa que consola e não que é consolada no funeral de quem a gente mais ama. E eu decidi, diante de Deus, que eu não sentaria no funeral da minha filha. E que eu, no máximo, me ajoelharia para consolar, sobretudo, a minha esposa, a minha sogra, a minha mãe, o meu pai e os meus amigos e familiares que acorreram até o velório. A filosofia do Jordan Peterson é baseada na verdade da força capaz de superar o sofrimento. O Nietzsche, que é um autor muito importante para ele, dizia: tudo que não me mata, me fortalece. Seja grato, diz Jordan Peterson, apesar do seu sofrimento. E no meu livro, isso ele diz no livro Para Além da Ordem, tenho sugerido aos meus espectadores e ouvintes que é útil assumir a tarefa de ser a pessoa que mais se pode confiar após a morte, durante os dolorosos preparativos e para o funeral em si.
bem como para o cuidado de familiares durante e após a tragédia. E aqui vocês podem ver Nossa Senhora de pé, enquanto outros amados amigos de Nosso Senhor estão derrotados. E no meu livro, No Caminho das Virtudes, não por acaso, eu tinha dedicado uma sessão inteira para debater com o segundo livro de regra do Jordan Peterson, Para Além da Ordem. E tinha me chamado a atenção a perspectiva propriamente cristã que ele adota quando ele fala que o amor é a força superior do homem e é o amor que é capaz de superar tudo. E eu comparo o livro dele com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando se fala do amor que tudo espera, que tudo suporta, que tudo sofre, que tudo perdoa, né? E eu digo no meu livro, o amor transcende os sentimentos. É um ato consciente da vontade, um compromisso corajoso de irradiar a luz do bem, muitas vezes acrisolado, purificado no fogo, mesmo quando as trevas parecem dominar o mundo ao nosso redor. Esse é o primeiro ponto da filosofia do Jordan Peterson, porque o caos é o sofrimento, o caos é a doença, o caos é o imprevisível. E o caos é constitutivo da nossa vida. Nós não podemos garantir a saúde perfeita. O que nós precisamos é ter um bom sistema imunológico, que é a capacidade que o nosso corpo tem de reagir, Dr. Vitor, às doenças. Saudável não é quem não adoece, é que reage poderosamente à doença. Não é? Então, o segundo ponto que eu quero mencionar para vocês é que essa ordem moral, psicológica, depende do reconhecimento de uma potência divina em nós. E no último livro dele, que eu acabei de ler anteontem, que é sem dúvida nenhuma o melhor, Nós que Lutamos com Deus, Percepções sobre o Divino, em que ele fala do profeta Elias, de Adão e Eva, de Caim e Abel, da Torre de Babel, de Moisés e do profeta Jonas, e deixa muito claro que a sua perspectiva é cristã. Muito claro. É preciso reconhecer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quem é Deus? Deus é aquele que cria a ordem do caos, pela palavra, pelo logos, pela inteligência. E no último livro dele, ele usa as famosas gravuras de Gustave Doré, um dos maiores desenhistas que desenhou a Divina Comédia, o Dom Quixote, o Paraíso Perdido. E nessa imagem do primeiro capítulo, nós vemos Deus no alto das nuvens, iluminando um dragão marítimo do Leviatã, com uma espada, com força, com poder. Esse símbolo é muito poderoso para o Jordan Peterson, que sempre fala do dragão. E vejam que esses símbolos tradicionais também se encontram na cultura pop. E a grande capacidade retórica dele é de comunicar a sabedoria tradicional numa linguagem atual e a partir da psicologia contemporânea e da neurociência evolutiva. E com isso ele faz uma articulação das mais inteligentes. O Jordan Peterson é um dos 5 ou 6 intelectuais de tradição clássica mais inteligentes e interessantes da atualidade, porque a gente consegue perceber que esse dragão assedia a nossa vida a todo momento. Nós estamos andando sobre as águas. Nós estamos num barco, na Arca de Noé ou na Arca de Pedro, sobre as águas. As águas bravias estão sempre querendo nos naufragar, e muitos naufragam. E qual é a diferença entre os que naufragam e os que sobrevivem? A diferença é que os que sobrevivem do ponto de vista psicológico são aqueles que descobrem no mais profundo do seu coração uma força que não vem deles. Uma força do alto, uma força divina que não vem do seu corpo e que não vem da sua psicologia, mas que vem diretamente de Deus,
como força capaz de vencer o caos, como força capaz de ordenar o caos. E por isso a gente lê aqui o claro e escuro, a luz nas trevas, o yang e o yin, o princípio masculino e o princípio feminino, o alto e o baixo, a tensão que pode destruir e implodir a nossa vida, ou a tensão que pode torná-la mais forte, mais vigorosa, mais compacta. Nós lemos a consciência humana, que é esse espírito humano. Por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, a gente lê que a consciência humana é o sacrário do Espírito Santo. E quem alcançar a consciência, que não é o pensamento simplesmente, é o coração, alcança também a inteligência e a força divina. A consciência humana lida com o que ainda pode se realizar, da mesma forma que o Espírito de Deus lida com o vazio e a profundeza amorfa. Ele está interpretando os primeiros versos do livro do Gênesis, na Sagrada Escritura, em que Deus criou o mundo pela palavra. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E todo homem criado à sua imagem e semelhança pode dizer, na escuridão mais espessa, faça-se a luz. E essa luz interior desponta. E essa é a luz do amor, essa é a luz do bem, essa é a luz da ordem. E se tiver um pouco abstrato, como estava muito abstrato quando eu escrevi este livro, que é o meu primeiro livro de ensaios, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Olha a palavra ordem, nesse período, quando eu escrevi esse livro, eu ainda não tinha lido Jordan Peterson. De modo que o último ensaio que eu incluí nesse livro foi, na revisão do livro, a leitura do Jordan Peterson do filme da Disney, O Rei Leão. Que é, na minha opinião, ele mesmo cita, no primeiro capítulo do novo livro, uma simbologia completa do seu pensamento. Por quê? Porque articula 3 ordens. A ordem moral, a ordem social, da qual eu vou falar no final, e a ordem natural, já que é uma fábula. E vocês veem na capa do meu livro, do Rembrandt, o Rembrandt é o mesmo pintor barroco deste quadro, o grande Rembrandt. Cristo, no fundo obscuro da barca, equilibrando a barca das ondas bravias de uma tempestade. E a gente tem uma inversão barroca, né? A luz no alto das águas invadindo o barco. E ao mesmo tempo o centro de gravitação e de equilíbrio está no fundo escuro da barca, porque o barroco é a inversão, né? E nesse livro eu interpreto o filme Rei Leão com base na filosofia do Jordan Peterson, que é muito didático para que nós entendamos o que ele pensa e para que nós saiamos daqui com a coragem de um leão. A virtude principal que ele defende é a virtude da força, da fortaleza. Todos nós lembramos o enredo da fábula. Simba é um leãozinho recém-nascido, filho do rei Mufasa. Este é Mufasa. Mufasa é um rei majestoso, magnânimo, capaz de instaurar a ordem na sua alma, na alma da sua família e, por conseguinte, do seu reino. Por quê? Porque ele reconhece o limite da vida e diz ao seu filho: tudo isto é nosso, nós somos responsáveis, mas nós temos que respeitar o ciclo da vida, a ordem da vida, as leis da natureza, as leis morais, a começar pela família, não só a família real, monárquica, mas a estrutura familiar, a autoridade. Você tem que me obedecer. Esse é o 4º mandamento. Vocês sabem que, obviamente, isso é uma fábula cristã, porque Jesus Cristo é o leão de Judá. E ele vai dar vida pelo seu filho. E depois o Simba vai arriscar a sua própria vida para salvar o seu reino. É uma fábula totalmente cristã, do começo ao fim, como o pensamento de Jordan Peterson é totalmente cristão, sobretudo na fase madura desse seu último livro. Mas veja, ele não professa a fé cristã.
ele intelige, ele reconhece a verdade do símbolo cristão. Como intelectual que busca a verdade moral e procura rastrear os símbolos que manifestam essa verdade, e encontra na cruz de Cristo o símbolo perfeito, o símbolo central, aquele a partir do qual todos os outros símbolos são iluminados. Ele fala da cruz e fala do logos, da palavra, da razão. Então, o Mufasa diz ao seu filho que não deve transgredir e ir ao cemitério dos elefantes, que é o reino tenebroso do seu irmão invejoso Scar. O tema do Jordan Peterson é o ressentimento, a inveja, o derrotismo. E o irmão do Mufasa é um ferido. Ele tem a ferida do ressentimento. Se o Mufasa é majestoso, magnânimo, justo e bom, figurando Abel, o seu irmão, figura Caim, é serpentino, é mentiroso, é maquiavélico, é obscuro, nunca olha de frente, sempre com o ombro erguido. Ele é oblíquo, mentiroso e enganador. E inveja o seu irmão. E, portanto, precisa matá-lo. Mas como bom maquiavélico, ele o mata colocando a culpa no jovem imprudente que passa por um estado de exaltação juvenil e quer se exibir o seu poder. O Jordan Peterson, isso não é original, reconhece que os dois vícios que nos aprisionam são o prazer e o poder. O primeiro vício do pequeno jovem Simba é o poder. Eu sou capaz de enfrentar o cemitério dos elefantes onde reinam as hienas. E as hienas são claramente os demônios. Isso aí é... Se você não entendeu o filme, assista novamente. Leia o meu livro e perceba a profundidade. As hienas são os demônios, que são uma legião, e ele quer enfrentar os demônios quando não está pronto. Por quê? Porque ele quer se exibir à sua amiga / namorada Nala. Lembram disso? Eu rio na cara do perigo, eu enfrento, Ele não tem nem a capacidade ainda de mugir, de rosnar como um leão, mas ele quer se exaltar. Isso é a narrativa típica da jornada do herói. Para quem conhece o modo como Joseph Campbell, que é um autor importante para Jordan Peterson, trata essa ideia. É que o estado de ordem inicial é implodido e interrompido por uma exaltação e por uma perda dos limites do personagem, do protagonista, do herói, que instaura o caos. Naquele momento, o Scar percebeu que tinha poder sobre o seu sobrinho e o leva ao despenhadeiro para ser atropelado, para que ele se torne o sucessor do reino, como irmão do rei, já que ele não tinha outros filhos. O que acontece é que Mufasa, como vocês lembram, consegue salvar o seu filho, sacrificando a sua própria vida. E o Scar o mata e salva o Simba, e o Scar diz a Simba que ele foi o responsável por essa morte, gerando uma culpa paralisante, uma culpa que esteriliza e castra toda a força do leão, que passou a viver fugindo como um sub-humano, um carnívoro rei da selva comendo insetos, vivendo num nível Hakuna Matata, embriagado pelo prazer, embriagado pelas ilhas Maldivas, pelo Caribe, pela praia, pela caipirinha, pela caipirosca, pelo vinho, pelo charuto, pelo prazer, pela vida vazia de prazer, sem responsabilidade. O único compromisso que ele tinha era consigo mesmo, como egoísta em busca do prazer diário. Hakuna Matata, epicurismo, carpe diem, com a mínima crédula postero. Aproveite o dia, colha o dia, não se preocupe com o amanhã. Mas não porque o amanhã a Deus pertence, cada dia com a sua agonia. Não, nenhum dia com agonia. Vamos curtir, brincar. E é claro que, como bom filme, como boa narrativa,
existe aqui uma ambiguidade, porque esses dois animais têm a grande virtude da amizade entre si e com o Simba. E de imediato arriscaram a vida para salvá-lo. E esse é o tema central, aquele que dá a sua vida por amor aos outros. E é isso que eles vão fazer depois, e é isso que o próprio Simba vai fazer depois. Quando? Quando ele percebe que ama Nala. Quando ele descobre a sua antiga amiga / namorada, e ela o convoca a assumir a sua responsabilidade de príncipe, porque a sua mãe, a sua família e, sobretudo, o seu reino estava tiranizado por um déspota. E se vocês lembram, essa é uma das cenas mais famosas, o reino de Scar é um reino fascista, em que todos estão padronizados, e há uma famosa imagem das hienas enfileiradas a partir de uma foto de Hitler. E o Scar instaurou uma ordem tirânica, porque o excesso de ordem gera tirania, ditadura, opressão, dominação, impossível, assim como neurose do ponto de vista individual. O excesso de ordem implode a psicologia, assim como o excesso de caos é anarquia, é dissolução. E por isso ele escreveu o primeiro livro, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, mas o segundo livro, mais 12 Regras para a Vida, para além da ordem, que é resgatando a importância, inclusive, do caos. No sentido, digamos assim, controlado. O caos controla a ordem controla o caos, é uma dialética de dois polos constitutivos que precisam se complementar, como homem e mulher. Diante da convocação, ele assume diante de Deus, e há uma ideia de conversão religiosa no céu, ele vê o seu pai, ele se vê espelhado no seu pai, o seu pai figura como uma imagem de um modelo, de um ideal de excelência que eu preciso conquistar pelo esforço consciente de voltar para o seu reino e dar a vida. É muito melhor morrer lutando pelo seu reino do que viver refestelado no prazer, Hakuna Matata, de uma praia, de um lago, de um prazer vazio. E ele vai, e vocês conhecem a história, e com a ajuda de Timão e Pumba, que também se convertem, que também querem fazer parte do reino da ordem, porque Hakuna Matata não é ordem, não é reino. A ordem moral está diretamente ligada à ordem social. Existe um ciclo virtuoso entre ordem moral e ordem social. Por quê? Porque, por um lado, nós somos educados pelas instituições sociais, como família, igreja, escola, cultura, rede social, imprensa, Estado. Por outro, nós nunca somos plenamente submetidos a elas. Nós temos uma liberdade interior capaz de encontrar ordem, mesmo quando elas nos infundem caos, e ao mesmo tempo nós somos capazes de encontrar o caos, mesmo quando elas estão bem ordenadas. Ou seja, você pode ser santo no caos do Brasil contemporâneo, e você pode ser um demônio na ordem da Suíça. Porque a ordem e o caos estão no coração de cada homem. E ao mesmo tempo, cada homem gera com a sua liderança ordem social. E claro que os governantes, os empresários, os professores, os intelectuais têm um papel predominante na instauração de uma ordem social, porque tem um papel de impacto e influência. E, portanto, se os governantes forem hedonistas e viverem buscando o prazer, e os governantes, repito, não são só os eleitos para os cargos eletivos, os governantes somos todos nós. Uma mãe é uma governante, um pai é um governante, o empresário é um governante, um professor, um intelectual, um escritor, um influenciador é um governante, porque ele governa, porque ele lidera. E se a alma dele for um caos, ele vai promover o caos. Jesus não disse que se a luz que há em ti são trevas, ó, quão grande não serão as trevas? Portanto, o sentido da vida que o Jordan Peterson nos ensina a encontrar e a buscar depende de superar essas tendências fundamentais ao prazer e ao poder. O prazer é uma coisa boa no seu lugar. O poder é uma coisa boa no seu lugar. O problema do prazer e do poder é que eles podem nos atraiçoar.
E nós podemos ficar escravos do prazer e do poder. E aqui no meu livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, no ensaio Evasão e Conversão de um Rei, sobre o Rei Leão, eu digo: sacrificar a própria vida para salvar quem se ama é o gesto máximo de doação e responsabilidade. Palavra-chave do Jordan Peterson: responsabilidade, dever, amor, sacrifício, trabalho. Palavras todas sinônimas para ele. O segundo capítulo do último livro, que é muito impressionante, sobre Caim e Abel, trata exatamente disso. Ou você é um Caim ou você é um Abel. Ou você é Abel, que trabalha, se sacrifica e entrega o que é bom pelo bom motivo, porque essa é a interpretação dele, muito em consonância com a tradição. Ou você faz mal feito, faz nas coxas, entrega o que há de pior, guarda para si, inveja, se entristece, se ressente e mata, real ou simbolicamente, quem você inveja. Então, Caim e Abel são os arquétipos fundamentais para o Jordan Peterson, de responsabilidade, dever, sacrifício e trabalho, ou ressentimento, inveja e autogratificação, autopromoção, autocompensação. Porque foi isso que Caim fez. Ele não entregou o que Deus merecia, digamos assim, pelo bom motivo. Quando Simba percebe ter sido capaz de fazer isso por 2 bons amigos, porque Simba salva Timão e Pumba, retribuindo-lhes o resgate no deserto. Eu não falei do deserto, mas o deserto é um período muito importante de sofrimento, de transformação, de encontro consigo mesmo e com encontro com o mais íntimo e profundo da sua personalidade. Longe da dispersão e do ruído do mundo exterior, é isso que simboliza o deserto. Ele reconhece que também tem essa missão, palavra que ele repete constantemente, missão, e que na tradição a gente chama de vocação, com a sua família e com os seus súditos, que dependem dele. Ele passa a amar uma mulher, mas não como um adolescente, porque um adolescente ama uma mulher pelo prazer que ela pode lhe dar, e um homem ama uma mulher com um senso de proteção e cuidado dele. E um dos grandes temas da sua filosofia é a crise da masculinidade, em que os homens ficam como adolescentes, bunda moles, querendo ter prazer e por isso trocando de namoradas como quem troca de carro, de relógio ou de série no streaming. Porque quer só prazer. Não são homens. Porque o homem não está pensando no prazer que a mulher pode lhe dar. O homem quer cuidar da mulher e dos seus filhos. Quer trabalhar, quer se sacrificar, quer dar a vida dele por ele. E a gente tem aqui, no primeiro capítulo do último livro, Nós que Lutamos com Deus. O que é lutar com Deus? Eu já fui entrevistado sobre o título do livro. O que é a luta com Deus? É a descoberta da consciência interior. É a descoberta do sentido da vida a partir da percepção do núcleo íntimo de verdade que eu não posso comprovar e demonstrar. E que é, como ele mesmo diz, um ato de fé. E esse ato de fé não é necessariamente adesão a um credo religioso, na perspectiva dele. Na minha é. Mas na perspectiva dele é um ato de fé de que a vida tem sentido, tem um logos, porque o mundo é cosmos, o mundo é ordem. Ninguém nasceu e morreu por acaso. Não existe acaso, porque Deus é o princípio fundante. E lutar com Deus é exatamente extrair do logos, da razão, o sentido da vida individual. E a gente pode dizer que ele é um filósofo existencialista, porque ele diz que essa descoberta é uma luta existencial, a partir de uma dinâmica psicológica de enfrentar a vida. Porque se vocês lembram a imagem da luta com Deus de Jacó, no livro do Gênesis, é a luta de uma noite inteira pela bênção com Deus. Jacó, que lutou com Deus, se transformou em Israel, como vocês lembram. Mas não foi fácil, como não foi fácil para Abraão, como não foi fácil para Isaac, como não foi fácil para Jacó, como não foi fácil para José, filho de Jacó, como não foi fácil para Moisés, que me parece ser o personagem que o Jordan Peterson mais admira na vida, me parece. Isso porque eu acho que ele não mergulhou ainda com a mesma profundidade no Novo Testamento. Ele promete falar de Jó e Jesus Cristo. Se eu o encontrasse, uma das coisas que eu iria humildemente lhe perguntar é se ele está escrevendo esse livro e se ele está mergulhado no Novo Testamento.
Então, essa frase aqui é eloquente no pensamento dele e na mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Qual é o propósito da nossa vida? Pode ser, em primeiro lugar, a satisfação tola, diz o Jordan Peterson, de nosso desejo momentâneo, quando somos ou permanecemos infantis ou imaturos, voltados para a gratificação imediata de nossos desejos. Este é o diagnóstico dos adultos imaturos do Ocidente na sociedade opulenta do bem-estar e do consumo. Este pode ser o nosso caso. Prazer, imaturo, infantil, tolo, pela opulência material e o bem-estar que o consumo nos propicia. Ou, em segundo lugar, pode ser o desejo de obter poder para alcançar a gratificação, mesmo diante da presença ou até das objeções daqueles com que somos obrigados a lidar à medida que avançamos. Muitas pessoas são honradas para buscar o poder, mas são vis e torpes para usar o recurso do seu poder para um mero prazer, para mera gratificação individual, egoística. Ou pode ainda, e aqui é o verdadeiro sentido para a vida, e que eu proponho a vocês e os convoco, o estabelecimento maduro dos laços que nos unem e dão verdadeiro significado à vida. O primeiro deles é claro, são os laços matrimoniais. Está muito claro no Rei Leão. É a família a base de tudo, porque é a família que a gente nasce, na qual a gente nasce e é educado. Familiares, por extensão. Sociais, em terceiro lugar. Profissionais, em quarto lugar. E políticos, no sentido próprio do termo políticos. Que são os laços cívicos que nós temos e entretemos com os cidadãos. Talvez também seja a integração harmoniosa e produtiva do presente e do futuro no indivíduo autônomo, que constitui a verdadeira maturidade e uma conduta responsável, tanto cooperativa quanto competitiva. Esse é outro ponto muito importante, o elogio que ele sempre faz ao esporte e ao mercado. O esporte e o mercado são formas de competição produtivas. São formas benfazejas. Quanto mais competição no mercado, mais baratos são os produtos. Melhor é a oferta. Porque você vai ter que ser melhor do que o seu concorrente. Senão você vai ser derrotado pelo seu concorrente. O esporte é a mesma coisa. Você precisa se superar constantemente no esporte para que você vença o seu oponente, senão ele vai lhe derrotar. Essa é a ideia básica da nossa reflexão. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Instagram, prof.vitorsalles. Eu trouxe alguns dos meus livros, caso tenham interesse em conhecê-los, aqui nesta mesa. E eu estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Quem tem perguntas? Onde a gente leva o microfone? Olha, ali na ponta. Pode levar o microfone ali na ponta? Acho que tem duas ali na ponta. Tem um pouquinho de água? Água. Pois não. Esse mundo assaltado pela guerra, onde fica a inteligência divina? A minha pergunta é: para onde caminha a humanidade? Excelente pergunta. Toda inovação tecnológica tem um potencial ambíguo de caos e ordem. Platão viveu numa fase em que a escrita se desenvolveu.
e despontou. E havia muitos pessimistas em relação à escrita, que diziam que a escrita ia acabar com a inteligência humana e com a memória. Um grego educado sabia recitar a Ilíada e a Odisseia toda de cor. Um monge ou frade beneditino, na época de Santo Tomás, conhecia a escritura toda de cor. Porque não tinha a Bíblia para a gente ficar folheando e compilando. Então, a escrita pode ser usada como uma muleta para a inteligência. E a IA também. A IA pode ser um pandemônio. E todas aquelas previsões apocalípticas que nós vimos ontem, da IA como dominadora e como substitutiva da nossa inteligência, é tão possível quanto qualquer outra tecnologia. Cada geração tem o seu desafio de ordem e de caos. Onde está a inteligência divina? A sua pergunta é muito boa. Está na capacidade de dominar o Leviatã. A IA é o dragão da vez. Mas o dragão, como o Jordan Peterson sempre lembra também, esconde um pote de ouro. Ou seja, nós podemos dominar, não dá para matar o dragão totalmente. Ele gosta muito de São Jorge, por exemplo. Ele gosta muito da imagem de São Miguel, flechando o dragão, muito da imagem de Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente. Ou seja, a gente precisa dominar a inteligência artificial. Ela tem que estar ao nosso serviço. E não nós a serviço dela. Ela tem que depender de nós. E não nós dependermos dela. E a inteligência divina está no homem capaz de dominá-la. E aí tem duas dimensões. A dimensão moral, pessoal, e a dimensão social. Você pode ser individualmente dominado pela IA, ainda que a sociedade não o seja. Ou vice-versa. Você pode ser individualmente libertado da IA, ainda que toda a sociedade seja. E eu vou dar um exemplo bem concreto. Laís, minha esposa que está aqui, e eu decidimos que os nossos filhos não iam usar celular. Não iam se viciar em celular. E muitas vezes nós estamos num restaurante, todas as mesas estão afogadas no celular, hipnotizadas no celular, as crianças estão todas tragadas, absolutamente fagocitadas pelo celular, e nós somos os únicos anormais. Nós somos os Flintstones, numa sociedade de Jetsons. Porque nós vamos andando para a missa na esquina da nossa casa. Porque é perto. Sem nenhum romantismo. A gente vai para a praça. A gente não vai para o cinema. Nada contra o cinema, acabei de falar de um filme. Acontece que a inteligência divina está na afirmação da nossa liberdade. Enquanto nós tivermos liberdade civil. E se não houver liberdade civil, a gente está pronto para o martírio. Real ou simbólico. Eu não mostrei a imagem de um mártir, São Sebastião? Ou seja, é a força da ordem de um homem e de uma sociedade diante do caos da IA. Como diante do caos dos celulares ou da televisão na época. Ontem se falou aqui do famoso livro do Humberto Eco, Apocalípticos ou Integrados, que é exatamente o dilema de que, numa época em que estava se começando a entender a aldeia global, se poderia se conectar e se perder as diferenças individuais. Então a gente precisa de coragem e de inteligência para ordenar o caos. E o contato da consciência individual com a consciência divina, por meio da oração, por exemplo, ou da prática religiosa, e o Jordan Peterson reconhece isso plenamente, né? Ele chegou a dizer que ser católico é a forma mais sã que se pode conceber de ser humano, mas do ponto de vista psicológico, não como uma confissão de fé. O rito, os sacramentos, os mandamentos, a ordenação que a fé promove, permite a ordenação do seu meio e da sua sociedade. Isso é encaminhar a sociedade de acordo com a ordem divina. E a gente, por um lado, deve se preocupar especificamente com a IA, mas também deve saber que todas as épocas tiveram essas dificuldades tecnológicas que abalaram completamente a estrutura da sociabilidade. Então, por um lado, não é muita novidade, como eu falei, a escrita em Platão. A escrita revolucionou completamente
As embarcações, na época de Platão, também revolucionaram, porque passaram a encurtar as distâncias, como hoje a gente tem a internet ou os aviões. E daqui a pouco os aviões vão ser cavalos. Daqui a pouco a gente vai conseguir se quase teletransportar imediatamente. E os aviões vão ser como cavalos. Vão ser recursos obsoletos. Mais alguma pergunta? Você, por favor, leve o microfone ali. Bom dia. Um pensamento constante que veio debatendo durante a tua fala é que muito do que o Jordan Peterson defende, e o professor também, é um pensamento muito conservador de família que defende muito do que a gente também, como empresário, busca no Brasil. A minha pergunta é no sentido que tudo que a gente vem sentindo que a sociedade vem batendo contra os valores familiares conservadores, eles vão levar para algum lugar. E a gente tem uma cultura agora vindo anti-woke, a própria fala do Thales traz muito essa força, mas a tua visão, isso é um ciclo que se repete? Isso é uma visão que a gente em algum momento vai conquistar, vai superar? Ou a visão woke é algo que a gente sempre tem que estar com a guarda levantada, segurando? Ou é algo que não, a gente tem que, de fato, respeitar e tentar mediar? Eu acho que a gente tem uma tendência grande de buscar a polarização, né? Ou é tudo ou é nada, mas no final do dia a gente tem que também respeitar as opiniões e saber, pelo fundo, tem às vezes como uma verdade, mas a minha pergunta é como não sucumbir aos extremos e conseguir navegar isso como empresário nesse país. Excelente pergunta. Enquanto houver humanidade, haverá Caim e Abel. A polarização do ponto de vista moral e metafísico é constitutiva. Haverá dia e noite, haverá luzes e trevas. Só que a polarização política é uma redução viciosa e ideológica desse problema que está no nosso coração. E o Jordan Peterson deixa muito claro que o conservadorismo como ideologia é um excesso de ordem e uma tentativa malsã, como conservadorismo como ideologia. Porque o conservadorismo se apresenta como uma forma de não ser ideológico e uma sanidade contra a ideologia, como eu vou explicar depois. Quando a gente projeta em estruturas sociais ou em pessoas fora de nós e não reconhece que nós somos Caíns potenciais, que nós somos rebeldes revolucionários potenciais, porque você pode trair a sua esposa, você pode trair o Estado, você pode trair o seu sócio, você pode trair o seu vizinho e dizer, não, mas eu não sou de esquerda. Mas a questão não é político-partidária. Porque como eu falei na imagem do iceberg, a política é epifenômeno e consequência de uma desordem interior. O Caim é o princípio da desordem, da rebeldia, da revolução violenta. Por outro lado, o conservadorismo como ideologia é um excesso de ordem que aprisiona as possibilidades criativas e as inovações. Por medo do diferente, por medo do inesperado e do novo. E o medo não é uma virtude. A coragem é uma virtude. Então, sempre a gente precisa buscar um equilíbrio interior entre o princípio do caos e da ordem. A gente precisa de um sistema imunológico. Então, a minha resposta bem objetiva é: não há vitória definitiva e nem derrota definitiva para os valores como o da família. O desafio começa em eu ter uma boa família, em eu conseguir sobreviver ao pecado que está em mim. Eu preciso ser fiel em primeiro lugar e depois proteger a minha família de todo o caos anti-família, toda a ideologia, como aquela que é transmitida no cinema ou nas redes sociais, da minha família. E eu preciso estabelecer uma cultura alternativa. Hoje, o cristianismo é contra a cultura. Mas não é a primeira vez na história que ele foi contra a cultura. Ele começou como contra a cultura. Ele começou no mundo pagão. Quando a gente fala assim, a gente está no mundo pagão, isso não é novidade. O cristianismo surgiu no mundo pagão. Alguns têm a ilusão de que nas décadas passadas, ou nos séculos passados, era um paraíso.
mas nunca foi um paraíso e nunca será enquanto a gente estiver aqui na vida de uma tensão entre dia e noite. A vitória não está ganha e nem a derrota está ganha. Depende da nossa liberdade, depende da nossa força, como um evento como esse, como a Brasil Paralelo, da qual eu faço parte com tanta honra, contribuo tantas vezes, e outras iniciativas que podem surgir, mas a Brasil Paralelo pode acabar. Pode acabar hoje. Esse evento pode acabar. Então, manter a ordem, conquistar a ordem e mantê-la, não é fácil enquanto nós estivermos vivos. Haverá sofrimento, haverá dor, haverá flechas, porque a vida é luta. E é exatamente isso que a geração afeminada, no sentido simbólico profundo, a geração castrada da nossa época, desaprendeu. Porque foi servida com direitos, com bem-estar, e diante de uma pequena dificuldade, sucumbe. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, estou à disposição.